Olá, boa noite a todos. Hoje a gente vai ter uma live com o Lucas sobre como achar esse mestre exterior, esse mestre interior, né? Como que a gente vê essas pessoas, como que elas estão pra gente. E vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos esperar aqui o Lucas entrar pra gente fazer esse bate-papo. Aqui, boa noite, né? Tudo bom? Olá, minha mestra. Tudo bem? Tudo bem, e você? Que Boa responsa é essa, hein? noite. Fazer uma live com a sua mestra. Isso aí é grande, hein? Boa noite. Boa noite. Eu só fico enchendo na bola. Mas é verdade. Não, você é grande também, cara. Ai, então tá bom. Professora, já se apresentou-se? Eu não. Não, estava esperando sentar. Ah, Meu então nome é tá. Andréia, sou psicóloga, consteladora familiar, né? Faço trabalho de inteligência emocional. Ano passado fiz com professores, esse ano estou fazendo com consteladores. Inteligência emocional e consciência sistêmica. É um método que eu girei, que eu inventei, não tem outro constelador que faça, e isso é uma coisa que eu gestei com muito carinho e que ajudou muita gente. A Lucas está aí para falar um pouquinho sobre isso também, né? E tenho o prazer hoje de entrevistar o Lucas, que é um amigão do peito também, de qualquer coisa. Eu sou o Lucas Bonafé, sou constelador, né? Sou aluno da Sheila, a princípio, com a Marivone, na formação em constelação familiar. Aí fiz um curso também do Dr. Fernando, que me deu uma boa base, bem bacana. E esse ano, uma moça entrou em contato comigo, me oferecendo uma mentoria, e ela me apresentou um movimento essencial. E foi muito bom, muito bom. E aí eu virei um mentorado, André, é assim que fala? Pode chamar assim, aluno, doutorado. Então eu virei um mentorado, assistido, sei lá o quê. Como é? Da Andrea, né? Ela teve um programa, né, esse ano a gente foi praticamente a gente foi sua turma piloto Primeira ou a gente turma. foi a primeira turma sua? Primeira turma. Piloto Primeira já tinha turma. feito. Já tinha feito. E foram 4 meses, né? Fevereiro Sim, não, até junho, né? Pouco mais de 4 meses, né? sim. E foi uma jornada incrível. É, foi uma jornada que me ajudou bastante a e me preparou para essa live, né? Porque reconhecer mestres, hein? Reconhecer mestres foi uma sacada que eu tive na mentoria. O Bert Hellinger fala, né? Sempre a gente não resistir, falar sim, né? Ele tem nos livros dele, né? Mas eu não tinha essa compreensão que eu consegui, essa consciência que eu consegui na mentoria que eu tive com o André, com a Sheila e com a Lisete. Três, não posso falar palavrão, né? Mas 3 mulheres bombásticas, sabe? Incríveis, incríveis, incríveis. E assim, Cada uma com a sua força, né, cada um Lucas? com a Cada sua um. força, cada um com o seu saber, e acho que foi nossa, foi as 3 meninas, as meninas super poderosas, né? Cada um do seu jeito, né? E, e engraçado, né? Falar disso aqui agora, porque eu não sei se você se lembra,
Andréia, que quando a gente, num dos módulos que você fez, que foi das sabotadores, Sim, eu fiquei muito mal. Por quê? Porque os meus sabotadores entraram em ação. E aí você conseguiu me fazer enxergar isso, né? Enxergar o quanto há desse movimento de interno, né? Enquanto as questões, o que surge para a gente são formas de provocar a gente a enxergar algo, a olhar algo que está gritando para ser enxergado, né? É, exatamente. E a gente nem percebe, né? É uma coisa assim que a gente faz tão automática, a gente cai naquele buraco de crítica, de perfeição e acaba procrastinando os projetos, os sonhos, as questões, né? E criticando o outro, né? E tá sempre colocando no externo a culpa daquilo que às vezes a gente pode fazer, né? A mudança interna que a gente pode fazer, né? Mudar o outro a gente não vai, né? Só sim, resta sentir, só resta dizer sim. Isso a gente aprende com o Bert, mas acho que com os movimentos essenciais ainda mais profundos, né, Lucas? sim. Né? Dizer sim, sim, sim. E tudo bem se aquele dia você não foi tão perfeito, se tudo bem se você teve seus limites, né? Mas não ficar se chicoteando a ponto de colocar os seus sonhos dentro de uma gaveta, seus projetos, né? Essa é a questão. Quando a gente, naturalmente, aí eu vou fazer uma consultoria, tá, gente? Naturalmente, deixa eu dar uma boa noite aqui pro Espaço Amor e Consciência, tá? E também dar uma boa noite para Maria Luísa, que está assistindo a gente, e a Leila, tá? Acabou de entrar. Naturalmente, a gente, quando entra numa situação de adversidade, a gente entra na chamada triangulação, né? Se você Sim. quiser explicar um pouco mais sobre isso para quem que não me Explica um entende. pouquinho, tem um pouquinho de confiança. A gente aprende, né, bastante sobre isso, que é a triangulação de Berne, né? Berne, né, que é a vitimismo, a vítima, o salvador e o algoz, né? Que, então, sempre que a gente tem uma construção, e aí cada um vai trazer a sua a sua realidade, então é uma forma de defesa que a gente vai encontrando que tem uma origem na infância. Foi a forma que a gente precisou encontrar, então a criança precisava do colo, e é uma relação complexa aí, né? Essa construção. E às vezes a gente perde, não que a gente perde, a gente, a gente foi preparado assim, né? A gente cresceu assim, foi o recurso necessário. Só que a gente esquece muitas vezes de que isso era o modelo do passado, né? E às vezes, para a gente ampliar a consciência, a gente tem que sair dessa dinâmica, dar dois passos para trás, às vezes, para sair desse papel né? Desse papel crítico ou papel da vítima e ter um olhar de observador, né? Mas o Sim, que me ocorreu que você estava falando é da questão de como, no meu caso especificamente, às vezes na adversidade, a gente, uma forma de defesa é se excluir, né? A gente se afastar da situação e não ter a oportunidade de crescer com a riqueza daquela situação, né? perfeito. É isso mesmo. E, chefe, André, Quer eu que eu tava, continue? Pode por deixar que eu favor, continue. é que eu tava falando alguma Já deu coisa que você uma tava boa falando. contribuição. É, Então vamos lá, né? O que ele está falando que existe o triângulo de, né, Eric Berne, né? Que é o triângulo da criança ferida, né? Então um adulto mesmo estando nesse triângulo, quando ele se depara com alguma situação que ele sentiu ameaçado, né? Algo assim, ele entra nessa triangulação de vítima. Então o externo é errado, né? E aí ele vai para o passado. Quando ele está nessa triangulação, ele está no trauma, ele está indo para o passado. E aí eles têm estratégias de defesa
variadas, como o Lucas falou, né? Que são os sabotadores internos. Né? Então, ele quer controlar tudo, ele quer ser o perfeccionista, ele quer criticar, ele pode ser até o prestativo. São estratégias que a própria família ensina. É transgeracional, muitas vezes, né? Muitas vezes, sim. Então, é complicado. O sabotador interno e o crítico está no passado junto com a criança ferida. Da mesma forma, a única coisa que ele está falando de dar um passinho para trás, observar direitinho, é porque o que acontece? Quando a gente vai e olha por um outro ângulo, né? A gente está lidando com uma estratégia, né? E aí a gente está olhando por outro ângulo, aquilo não como uma vítima, e sim como um adulto, né? Como um observador, né? Então, como que a gente sabe que a gente está no adulto? O adulto é quase que um empresário, né? Ele vai olhar a situação e vai ter uma ideia. Por exemplo, um acidente numa empresa, né? A gente está mudando um pouquinho do tópico, mas assim, aconteceu um acidente com um funcionário. O empresário, né? Ele tem muito a ver com o empresário. Ele vai lá, aquele empresário que foi lá, socorreu, resolveu a questão, depois manda no dia seguinte alguém para analisar o que estava acontecendo, ele está no adulto dele, né? Agora, aquele empresário que sai xingando, brigando com o funcionário, não quer socorrer, pede para os outros fazer ou foge, esquiva, ele está no trauma, ele não está comandando, resolvendo a situação. Né? Então, assim, quando algum conflito vem, o que eu tenho que fazer? Como você mesmo falou, dar um passinho para trás, olhar, o que eu posso fazer com isso, né? Com tudo isso. Mas o que tem isso tudo que a gente acabou de falar a ver com o que é o mestre que a gente acabou de falar, né? Que é o nosso live, né? No decorrer da nossa jornada, nós tivemos alguns mestres ruins, que nós consideramos ruins, né? E mete o pau naquela pessoa, né? E fala um monte. Mas por quê? Muitas vezes ela tirou a gente dessa zona de conforto, desse papel de vítima, e tivemos que assumir um adulto e uma estratégia para lidar com a situação. E a partir do momento que a gente mexeu nesse zona de conforto, a gente já quer meter o pau. Aí a gente vai para a vítima e quer meter o pau. Só que às vezes o negócio é tão assim, forte, que tem que dar um jeito correndo de sair dali. Tipo, tem que montar uma estratégia. E de qualquer forma, ele fala mal daquela pessoa, mas ele monta a estratégia. O difícil, Lucas, é reconhecer que essa pessoa realmente é um mestre. Isso Né? dói. Dói, Nossa. fere nossa, é uma ferida narcísica, né? Porque você Fala um percebe que pouquinho disso. a gente percebe que o outro que nos causa o mal, de alguma forma, não intencional. É importante pontuar isso, né? Que as pessoas são nós somos o centro do mundo e as pessoas estão nos servindo, né? Mas cada um na sua jornada, quando ele causa o mal a gente e a gente se envolve naquele mal, eles nos provoca a perceber a nossa própria imaturidade, Andréia. Seria essa a palavra? Uma das Tanta coisa, né? palavras. É. Às vezes, Ou para as nossas. fragilidade, impotência, quanta coisa que o outro esfrega na nossa cara, né? Sim, sim. Tipo, toda a nossa sombra, né? Tipo, olha o que você está fazendo, E sei isso, sombra. A palavra é essa. Nos mostra lá, uma né? Tá sombra. tudo de errado que a gente quer esconder, né? Isso, que a gente não quer mostrar nossa humanidade, né? Exatamente, a nossa vulnerabilidade seria até melhor essa Vulnerabilidade. palavra, né? Também. Esfrega na cara da gente isso, né? E às vezes é intencional, né? Às vezes não. Depende muito do ocorrido, né? Intencional Então, em às vezes, prejudicar, mas não no sentido às vezes que é a nossa evolução. Às vezes não é isso, né? O processo é não. maior, está além disso, né? O processo de reconhecer esses mestres, né? É isso. Não, então, a gente está falando assim, que às vezes a pessoa faz alguma coisa pra gente na rua, né? Eu vou falar uma coisa bem simples, né? Uma amiga chegou
falando lá no hospital que ela estava brava porque ela chegou numa loja e a moça achou que ela estava grávida e ela não estava, ela só estava gordinha. E aí ela começou um regime só para ir lá esfregar na cara da moça que ela estava bonita. E aí ela falava mal da moça assim, muito lá. E um dia eu cheguei para ela e falei, ela foi um anjo na sua vida. Ela fez você fazer alguma coisa que você saiu da sua zona de conforto. Você percebe? E não foi intencional, tadinha. A menina confundiu. Não teve nenhuma intenção, né? Só que aí eu falei, enquanto às vezes aquilo que você acha que é amigo tá dando risada da sua cara porque você tá gorda. Porque era isso que sim, acontecia. Então, quem realmente foi amigo? Eu pergunto. Né? Realmente aquele que deu um cutucado até sem querer, mas que ela realmente fez algo que realmente beneficiou ela e a saúde dela, né? Do que quem ficava ali por trás, né? Então, sim, são questões assim que a gente está falando disso. Quem realmente é, às vezes, o mestre para a gente? Quem tira a gente da zona de conforto, né? E às vezes as pessoas fazem as coisas não é com uma intenção própria. Eu vou falar isso pro Lucas para ofender ele, para diminuir ele. Às vezes a gente fala alguma coisa e mexe com os traumas do Lucas. é, exatamente. E as pessoas, às vezes, as pessoas falam algo também no próprio trauma, que projeta e aí vira uma dinâmica de dor, né? Porque eu projeto em você uma dor que você mexe na sua dor e acaba. E a gente não percebe que está na dor, né? Porque nosso mecanismo de defesa é muito bom, né? Se eu tenho questões com homens, por exemplo, fazer essa live ia ser muito mais difícil, né? Se para mim é dificultoso conversar com homens, assim, para você fazer uma live com masculino, incluir ele no seu coração é muito mais complicado, né? E vice-versa, né? Para o Lucas fazer com o feminino, se tivesse questões, né? Sim, Então, são todas essas questões que a gente tem que olhar. Se aquilo que foi colocado, quem está falando, né, no conflito, é a criança do outro, é a criança ferida do outro, ele está no trauma, e aí fica a criança ferida brigando com criança ferida, e ninguém sim, cresce, né? Então, o que seria ouvir esses mestres, né? Exatamente essa questão que a gente falou, né? É dar um passo para trás, porque adulto não fica brigando com criança, né? Pesado, pesado. Dar um passo para trás, montar uma estratégia para lidar com aquela questão, com aquela pessoa. A gente tem que perceber o limite também das relações. Olha, eu aguento ficar com aquela pessoa 10 minutos, eu aguento ficar uma hora, eu não aguento ficar nem um minuto. Então, a gente tem que entender, né? sim. Só que Respeitar essa a raiva, né? Também sentimentos negativos também, que são mecanismos de defesa na gente, né? sim. Lucas, você não acha assim que se eu falasse para você, Lucas, eu só aguento conversar com você 10 minutos, não seria mais leve para você saber disso? Em vez de eu ficar uma Ah, eu ia hora e ficar 10 chateado, bastante chateado. mas eu tô dizendo, de repente, uma hora já Mas estava eu bom com ia você. trabalhar meu luto aqui comigo. Não, mas eu tô falando assim, de repente, uma hora já está esbravejando que eu não dou conta. Às vezes é melhor ser sincero, né? Sim, sim. E às vezes a integridade ela tem o seu custo, né? É isso que você está falando, integridade, né? É o que eu sinto, ajo e faço, né? Eu sinto, penso e ajo, né? Essa integridade é o nível que a gente busca nesses processos, né, Andréia? Eu acho que também é a questão do seu respeito pelo seu limite interno. Porque a gente tem a inteligência corporal, que agora a inteligência é maior, né? Você está num lugar e você fica se obrigando a estar lá. Você tem que a energia já foi, que a sua paciência já foi, que aquela pessoa está colocando o dedo na sua ferida por N questões, às vezes nem é pessoal, às vezes alguma coisa acionou dentro de você. Por que você fica insistindo naquele conflito, né? Sim, Não é melhor você sair antes, montar uma estratégia de bater e retirar, e depois, num outro momento, estar tá conversando com aquela pessoa, né? Eu acho que é nesse sentido, né? De negociação, de conversa, no momento que a pessoa está com mais tranquilidade, né?
e você também, né? Você tem que respeitar o seu limite. Eu não tô com paciência hoje. Hoje não dá. É, E aí, tá bem certo. e ela falando assim, parece fácil, né? Mas ela tem uma técnica por trás. Eu passei pelas técnicas dela e eu posso falar que são eficientes. Tanto é Profundo, né? profundas, muito profundas. Ótimo. Então, exatamente. Eu ia até trazer esse exemplo, né? Porque uma das coisas que aconteceu na mentoria comigo foi eu me abrir para ficar mais sensível e às vezes, vou ser bem honesto aqui, às vezes a gente não quer ouvir o outro por orgulho, por narcisismo. Então, às vezes, todo esse processo a gente tem de abrir o outro, a se abrir ao outro e se enriquecer com o outro, que é um processo que é feito com muita riqueza. Eu posso falar isso, Andréia, porque você, a Sheila, a Lisete fizeram isso com muita precisão. É, E quando você se abre, você começa a perceber mestres mesmo no seu dia a dia. E um desses é esse daqui, Espaço, Amor e Consciência, falando, que é o Devon por trás ali. E ele teve uma situação houve uma situação recentemente. Eu me abri a riqueza dele, né? Ele estava em um determinado lugar, alguns comentários não muito bacanas, e ele falou: Olha, não quero ficar mais aqui, e vou sair. E eram pessoas muito próximas, ele não se prendeu na necessidade de agradar, né? Então ele se Por que, né? respeitou. Por que a gente tem que fazer essa questão desse social? Né? Acho que chega disso, né? A gente já está num momento, principalmente com esse Covid, dessa consciência, né? Que vem pra gente essa consciência. Quem que realmente tem que ser agradado? Nós mesmos. Quando nós estamos bem em algum lugar, está tudo bem, né? E é isso que você falou. Às vezes, eu vou sair de lá porque eu vou acabar esbravejando raiva. Não tem necessidade, sabe? Descontar no outro algo que nem, às vezes nem é dele, acionou em você algo do passado. Né? Então, assim, vai soltar lá em casa, vai brigar, vai correr, vai fazer qualquer coisa, né? Nós temos um movimento certo para isso, que é o de empurrar a parede, né? Tudo, eu estou Uhum, comentando aqui, mas nós temos técnicas para isso, né? sim. São coisas estruturadas, né? Mas eu estou comentando aqui na. Aqui, a Nancy compartilhou. Realmente as técnicas utilizadas na mentoria da André, Sheila e Elisete fizeram toda a diferença em nossa jornada. Grandes mestres. Olha, não sou só eu, ó, é outra aluna também. Então, mas flexibilizar, né, esse limite do outro, essa, como a Nancy mesmo está falando, né, essa coisa que a gente não precisa ser perfeito, aceitar a imperfeição do outro e fazer todos crescerem como iguais, é um dos objetivos da mentoria, dos meus trabalhos, sim, né, porque a partir do momento que eu olho o outro, reconheço o mestre que existe nele, e chego para o Lucas, vamos aqui, eu quero aprender com você, eu não sou mais que você. Claro, eu tenho meus conhecimentos, as minhas técnicas, eu respeito muito os meus saberes, mas eu respeito toda a vivência do Lucas. Vamos aprender junto? Eu respeito a vivência da Nancy. O que você tem de bom, o que não tem? Vamos aprender junto? Aqui ninguém é melhor que ninguém. Né? Eu acho que. Pode falar. Não, não, termina o seu raciocínio, que eu só queria Não, entrar em mas é dois isso mesmo. pontos nessa fala. Primeiro, também reconhecer meu papel. Por exemplo, quando você estava como professora, ali, embora você, Andréia, não fosse melhor do que eu, mas como professora você tinha um papel específico. E acho que também é importante te reconhecer nossas posições também, ter reconhecimento. Se eu, por exemplo, com a minha chefe, se eu tenho, né, ela é minha chefe, ou se eu estou chefe, eu sou chefe, eu assumi o papel também que me cabe. Então, o que eu queria dizer com isso é a necessidade de a gente identificar as diferenças necessárias, mas não que superioridade né, o ensino inverso, sabe? Que eu sou melhor que você. Não, não é isso, né? Eu não sou, eu estou do lado certo.
mas também identificar que, em algum momento, quando você, como professora, me deu uma orientação, eu humildemente reconheço esse papel e acolho. Mas assim, eu acho que é uma autoridade, mas não é uma autoridade que nem tinha antigamente, né? Assim, não é uma coisa dolorida, que você não tem voz, é isso que eu acho que eu estou tentando falar um pouco, entendeu? Uhum, Então, uhum. todos os saberes são respeitados. É claro que eu sou meia brava, o Lucas sabe. Não é nada, não é Eu nada. tenho, É uma flor de eu pessoa. tenho, Mentira. eu tenho essa personalidade amorosa, mas eu gosto tudo muito bem feito. Então, eu tenho um certo rigor com algumas coisas e eu acho que isso faz parte. É nosso chão, é nossa terra, né? Então, a gente tem que ser esse amor, essa coisa de acolhimento, mas a gente também tem que preservar, por exemplo, o horário do trabalho, as coisas que vão ser colocadas, a perfeição daquilo que foi, né? O feedback deles. Então, tudo é muito respeitado. Né? E eu acho que a posição de mestre ele tem que ser assim, né? Eu paro para ouvir como é que foi, os meus feedbacks para que eu possa melhorar depois. Então a gente tem e é realmente quase que a posição de uma empresária mesmo, né? Assim, nesse sentido, né? Você administra, você vê, você observa, monta estratégias melhores e cada vez a minha cabeça fica no criativo, porque o adulto ele está muito no criativo, né? Criando, criando, criando. E aí vem aquilo que eu também quero falar dessa live, que são os recursos internos. Né? Então, existem os recursos externos que a gente falou, né? Os métodos que aparecem, e a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso, mas existem também os recursos internos. Então, tudo que você viveu na vida de trauma, tudo que aconteceu, foi como foi, a gente tem que falar sim para isso. E algumas coisas são tão doloridas, são tão difíceis, que ao seu tempo você vai assim. Outras é mesmo com medo. Eu falo assim. Sim, é a única coisa, a maior técnica que a gente pode ter para lidar com tudo isso. Porque a gente não adianta a gente ficar brigando com essas coisas que vêm do inconsciente, do nada, no meio de um conflito, ou ficar remoendo coisas do passado. Ou a gente assente, não adianta querer mudar o sol e a lua. Vai nascer, vai acontecer, e o passado já passou. Se a gente ficar de briga com essa vida, a gente não vai para frente. E aí é onde que tá, que mora, né, a, a cerejinha do bolo, né? Tudo o que foi formou em você o mestre que você é. Se você perceber isso, essa sacada, que você tira de bom de tudo errado que você tem, as pessoas com os destinos mais difíceis são as que podem se sobressair melhor na profissão, se integrar tudo isso no coração. E aí vai sair exatamente isso que eu estou falando, a criatividade. Se você teve estratégias tão pequenininho para lidar com coisas tão difíceis, às vezes na adolescência, né? Seja lá que fase que foi. Como que você não tem estratégia para lidar com sua vida agora? Se desde pequenininho você já tinha estratégia? Que a gente fala estratégia de defesa, de sobrevivência. Pode ser que hoje não está funcionando mais esse controle todo. Mas até então garantiu sua sobrevivência, garantiu sua vida, preservou o que você é hoje. Se tão pequenininho, você tem que honrar essa criança e agradecer, porque ela passou muita coisa e foi muito forte para você. Se tão pequenininho já foi assim, tão esperto, por que não pode ser agora para conquistar os seus projetos e sonhos? Se você percebe que essa criança está sendo tirana com você, você tem que pôr limite nela. Né? Então, às vezes, a gente precisa acolher a criança querida, a criança interior, a gente às vezes precisa pôr limite. Né? Eu preciso trabalhar, não dá para você ficar aqui, né? Eu ficar te dando atenção, ou ficar jogando videogame o dia inteiro, que tem muita gente que está fazendo isso. Porque criança não trabalha, gente. Criança quer curtir, não tem escolha, né? Sim. A criança, ela quer tudo, ela quer o dinheiro, ela quer as coisas, mas ela também quer diversão ao mesmo tempo. E a gente tem que, o adulto, ele abre mão de coisas, ele tem escolha. E ele, principalmente, além desse, pode falar, Lucas. Não, eu tenho uma pergunta para você sobre como olhar essa criança. Porque tem uma forma que é bem eficiente. E vocês utilizam isso nos seus projetos.
E Eu acho que, assim, se, eu não sei o nível de conhecimento de cada um, mas a gente tem meditações, né, de acolhimento dessa criança, mas a gente tem técnica mesmo de, pode pegar uma almofada, né, intencionar ela, projeta, né? A gente projeta projeto essa isso, criança em algum em alguma lugar. âncora, né, por exemplo, como que eu posso dizer, uma boneca, um ursinho, né, a gente projeta e faz esse acolhimento dela, uma conversa sincera, reconhecendo tudo que ela passou, né? Todos os seus medos e prometendo que vai cuidar dela, porque a única pessoa que ela quer é a gente. E ela fica projetando nos relacionamentos, buscando o pai e a mãe em todos os relacionamentos, né? E ela, na verdade, só quer o amor, só quer o nosso acolhimento. Às vezes levar ela para brincar, né? Levar na praia, fazer castelinho, se divertir um pouco, né? Dar Não é tanto vazão aos corrido. desejos dessa criança também. Eu não sei, assim, a gente tinha até comprometido falar de outras coisas, mas foi para isso, mas acho que era para falar, né? Mas Tava aberto o meio. é, eu acho que era para falar desse tema. Mas é tão importante esse acolhimento, essa questão. De vez em quando eu lanço aí na rede aí, para acolher a criança aí de graça, pelo Zoom, faço às vezes sexta-feira. Procura no meu Instagram que eu faço esse acolhimento, na boa, né? A gente faz alguma coisa bem interessante aí nesse acolhimento e vocês vão se sentir melhor, né? E, e é muito importante olhar para isso agora, porque é olhar para essa criança que sobreviveu a tantos traumas, tantas coisas, né? Dificilmente a gente não tem alguém traumatizado. Mas, Lucas, vamos olhando, né, assim, desse interior, né? O que que a gente tira desse interior, né? Essa vivência, essa força, essa criatividade, essa questão da criança montar a estratégia de cedo, então ela já sabe. A criança de 3 anos já passa a perna nos pais, né? Tipo, ela é Sim. rápida para ver o contato ali, já reestruturar a coisa, né? Então, imagine a gente, aí a gente fica se colocando para baixo, querendo entrar numa caixa, né? Que às vezes não nos cabe mais. Eu tô com uma frase aqui, a gente também tem que se abrir para a riqueza interior, né? Sim, Além dos nossos julgamentos, além das falas que a gente às vezes quer assim, se adequar ao julgamento, às falas, aos rótulos, né? Que ao longo da vida a gente foi encontrando. Uma das formas que a gente encontra também para esse crescimento, né? Para o crescimento de olhar a riqueza que nos cerca, é olhando a riqueza que nos habita, né? Então, sem dúvida. é isso que é o processo que vai se abrindo. Às vezes a dor da criança é muito grande e a gente, como adulto, a gente está protegendo essa criança. Mas a gente esqueceu que a criança, a gente já não é mais a criança às vezes. Porque por isso que a projeção é muito legal, porque daí a gente começa a enxergar ela. Nos exercícios nas técnicas que você utiliza, a gente enxerga essa criança de alguma forma e de um outro prisma. Então a gente meio que faz um distanciamento, né? Sim ou não? Sabe que me veio uma frase agora? Me inspirei aqui. Eu acho que o nosso maior mestre interior é a nossa criança. O que que você acha, Sim. Lucas? Sim, ou Nossa, a nossa me veio do essência, nada. né? Sim, também, e nela habita a nossa essência, né? Nossa pulsão para a vida, né? De realização, de desejo, faz sentido. Porque muitas vezes ela é espontânea, ela é livre, ela alega a criança adaptada, é assim, né? E Sim, aí, né, assim, a criança livre mesmo, ela é assim, né? Toda livre, espontânea, dança, não sei o quê. Aí ela é criticada, né? Porque nasceu numa família evangélica, tá dançando funk. E aí ela se encolhe, né? Porque ela quer ser elogiada, quer ser amada, e ela tem aquele sentimento de vergonha, né? E aí ela aprende a lidar com essas questões criando estratégias, né? Mas perdeu-se a originalidade, né? Então, olhar para essa criança, esse mestre interior que é essa criança, será que não seria olhar para essa originalidade que ela perdeu e retomar isso? sim. E o retomar isso, como o próprio Devon falou, não é fazendo tem que alguma coisa.
né? O Débora Para, acabou de para falar. ele, né? Sim, perfeito. É, não tem que ir nada, gente. Não tem nada. A gente tem que voltar a ser original, né? Então, voltar a ser essa coisa original. Isso é encontrar nossa maestria interna, além da criatividade, que é do adulto, tudo, encontrar dentro dessa criança a originalidade, a espontaneidade, né? Além de querer também, porque às vezes ela tá com muita raiva contida, às vezes tem que expulsar as coisas que ela carregou também, as raivas, as questões, né? Devolver para Porque quem é de direito, né? sim, e não é sair Reconhecer brigando, raiva, não é mágoas, sair sim. brigando com todo mundo, mas, né, ver o que aconteceu ali, que tem coisas que às vezes o corpo começa a adoecer de tanta tranqueira que guardou, né? Eu Sim. tenho que perceber isso. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o poder da vontade. Né? A gente, quando tem vontade de fazer alguma coisa, por exemplo, estou com vontade de tomar um sorvete. Muitas vezes eu não vou lá na sorveteria, eu estou fazendo regime, eu só estou com vontade. Então é importante colocar a palavra poder. Né? O símbolo da vontade é a espada e do poder também. Né? Então a espada e o seu poder, ela corta muita coisa. Né? E o que é essa coisa do poder da vontade? É muito da parte de quando você quer algo, você determinar, focar, você ter ritmo e constância. Né? Se a gente dá o sangue, por exemplo, para uma empresa, porque a gente chega esgotado, né? A gente fala sério, trabalhar, né? Sim. Tantas horas por semana é. Por que a gente não pode dar esse sangue pelos nossos sonhos? Né? Todo dia fazer algo em direção a nós, mesmo chegando esgotado do serviço, já fazer algo em direção ao nosso sonho, se a gente quer realmente mudar de profissão, né? Sim. Eu brinco às vezes que todo mundo quer ter o que eu tenho, o que a Sheila tem, ninguém quer pagar o preço que a gente pagou, né? Porque a gente deixou o fim de semana de ir para balada, depois, enquanto a Sheila trabalha, acorda 4, 5 horas da manhã, trabalhou muito de fim de semana, dando aula de fim de semana, né? E trabalhava durante a semana também. Por que a gente não pode fazer o mesmo pelos nossos sonhos, né? Enquanto muita gente está levantando copo, né, nos bares, a gente está estudando. Aí a gente conquista as coisas, o povo quer ter o que a gente tem, mas não quer pagar o preço que a gente paga, né? Então é nesse. Eu tenho duas perguntas para você, tá? A primeira pergunta é sua formação. Você não é uma consteladora que começou ontem, né, Andréia? Não. Você quer falar só de constelação? Porque a minha formação fiz tanta coisa. Eu Não, até não gosto fala de falar isso. Sabe por quê? Porque eu fiz processamento de dados, não deu certo. Aí eu fiz enfermagem, é técnica de enfermagem. Trabalhei até estrupiar a coluna de acidente de trabalho, não posso mais trabalhar, né? Virei deficiente físico para fazer psicologia, para fazer constelação. Então a gente acha assim que de primeira, né, aquele cara, nossa, você acertou sendo consteladora. Gente, o cuida da quanto gente não. lapidou mesmo, né? Sim, e tudo isso tem que ter um lugar no meu coração. Porque se eu ficar brigando com a enfermeira, com a programadora, com o seu. Você entende? Tem que ter um lugar nisso. E a gente vai tentando, 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 a gente não acerta de primeira. E às vezes aqui eu tô como consteladora aqui falando com você, amanhã de repente, sei lá, tô de palestrante, eu tô no canto, morando nos Estados Unidos. Sim, Sei lá, né? Assim, a vida, a gente tem que dançar conforme a música, o que é hoje, não tem que ser rígido, eu acho. Eu sim. acho, né? Por que eu falei isso, né? Até mesmo para ver a vivência. Perguntei isso para a vivência porque uma das coisas que a gente fez ontem na nossa prévia foi uma coisa que me tocou recentemente no movimento, foi a ambição de querer ser melhor. E você teve essa ambição e foi o que você acabou de falar, persistir, né? Olhar tudo essa força e ter, como foi o termo que você usou, por favor? Foco, determinação, persistência, A né? espada lá do poder, o poder, Ah, né? tá, o poder da vontade. Sim. E a ambição, E é e a interessante. ambição tá nisso também, né? Essa ambição de querer ser melhor, de estar numa situação ruim, ter a ambição de melhorar aquilo também. E não entrar na triangulação dramática, né?
Você sair sim, daquela situação e querer aprender com aquilo. Olha, o que que eu tenho que aprender com isso e para eu dominar essa situação. Não dominar de domínio, mas dominar internamente, que aquilo não me cause mais tanta dor, né? não me tira o sono. Não me tira o sono, é. Né? Não, não enfrenta a situação no dia, depois fica ruminando à noite, fica com insônia. Eu devia ter feito isso, Insônia. devia ter feito aquilo. Ai, por que eu não falei aquilo? Deixa eu compartilhar aqui, ó. A Débora falando, né? A gente acha que merece tudo, mas não faz por merecer. E o fazer por Sim, merecer, entendo que nos levará a abrir mão de algumas coisas, certos sacrifícios. isso, né? Que é o que a gente perde. E a gente tem que analisar esses sacrifícios nesse sentido, né? Será que é sacrifício mesmo? Né? Tipo, o Devon falou, ah, aquele lugar não estava legal, eu peguei isso aí. Será que foi um sacrifício? Acho que sacrifício era ficar lá, né? Às vezes a gente acha que. Porque eu acho que existe sacrifício em ambas as coisas. Também ficar no bar bebendo o fim de semana todo e chegar na segunda-feira com um sentimento de culpa enorme, que não estudou, não foi para pós, não fez. Você vai ter que lidar com dor do mesmo jeito, gente. É isso que eu fico imaginando. Vocês estão assim, né, acompanhando o raciocínio. Então, existe dor de ambos os polos. Não sei se é tanto sacrifício assim. É claro que é doído trabalhar de fim de Sim. semana, é claro que existe uma energia que precisa ser colocada. Eu vejo muitas vezes Incerteza, lidar com a falando, incerteza, muitas vezes. Né? é, Será que vai dar e, certo? Né? né, muitas vezes não dá, são bolas que a gente joga, mas a gente vai aprendendo. Se a gente não jogar, a gente nunca vai aprender a jogar, né? E a Né? jornada E aí a gente, vira um processo de aprendizagem muito grande também, né? sim, sim. Então, aquela questão que eu estava falando do poder da vontade, voltando rapidinho, né? Só que eu sinto assim que a gente tem que ter vontade, essa ambição, não é aquela ambição de passar a perna no outro, é uma ambição de melhorar a si mesmo, né? Porque tem essa questão Justo. também. E aí eu penso assim, quando você tem vontade, que você deseja, eu determino que eu vou ser uma pessoa X, ou vou chegar no sonho X, ou vou chegar a fazer projeto em determinada mão, em determinado projeto, acontecem, os recursos internos começam a aumentar, você começa a lidar melhor com as suas questões internas, a partir do momento que você determina que você deseja isso, né? Então, você fala, pô, de novo você vem aqui, criança, peraí que eu preciso trabalhar. Você começa, depois eu te dou atenção, você começa a perceber e colocar limites, né? E as questões externas também começam a acontecer. E aí vem mestres para você. É exatamente a sacada. Quando você determina que você vem, que você quer uma coisa, vem alguns mestres. E alguns são negativos, como a gente comentou, e outros são positivos. E a gente precisa aprender a reconhecer, Não, né? não Porque às se vezes a permitir gente ser só destruído, às vezes, né? Às vezes, não, cada um isso. caso, né? No caso desses negativos, a gente precisa perceber isso logo, né? Porque senão a gente entra na dinâmica do trauma e se retraumatiza, Sim, né? Então a gente tem perfeito. que estar esperto com isso, né? Mas e quais são os mestres bons que a gente encontra? Aí a gente tem que determinar o universo. Me mande as pessoas certas. Eu estou querendo chegar em tal lugar, né? Eu quero chegar em tal lugar, eu tenho esse determinado sonho, e as coisas acontecem também. Por que não? Isso é a tal da confiança que você falou. A esperança, a confiança, a fé vai muito junto com os sonhos, né? Se você não tiver, você Eu não falo, vive, sabe? eu falo por mim, né? Eu vinha de uma situação que eu estava me sentindo bastante desqualificado e eu encontrei você, eu encontrei essa mentoria que veio até a mim. Eu não procurei, né? Andrei? Você entrou em contato, então eu me abri para essa oportunidade e eu vejo o quanto isso me mudou. O quanto isso me. Então é isso, também se permitir ao sim aos bons mestres, né? É você também procurar, desejar e se abrir, né? E se abrir à transformação, aquilo que você perde o controle um pouquinho do que você é, né? Você reidentifica, né? É isso, chefe. Olha que bonito, nem sempre é um sacrifício, às vezes é um sacrifício. Sim.
Ai, Deus, é uma comédia. Mas é isso mesmo. Então, e aí vamos diferenciar o que realmente é uma maestria boa e uma ruim, né? Assim, eu acho que é bem, acho que a gente está bem no tema, né? Para a gente falar disso, a gente tem que falar um pouco sobre o que é amor saudável. Amor saudável é aquela pessoa que não faz você diminuir, sim você crescer, né? Se trata com uma elevação, respeito, mas para que ela possa tratar o outro assim, ela também tem que se tratar assim. Porque se ela se desrespeita, ela não consegue respeitar o outro, né? E se ela cuidou da sua criança ferida, é muito mais fácil ela cuidar da sua, ou olhar para a sua quando a sua aparece, com respeito, né? E saber que ela não tem que ficar batendo de frente. Então, quais são os mestres, né? A gente pode até falar um pouquinho do mito da caverna. Você quer contar um pouco do mito? Não, você pode contar, mas eu queria fazer acrescentar algo que... Não, mas depois eu falo. Fala sobre o mito, por favor. Então, porque no mito da caverna de Platão, tem lá fora, né? Tem as coisas acontecendo, carruagens passando, tá? E lá dentro os escravos estão, né, acorrentados, olhando o reflexo daquilo que está lá fora, no mundo da ilusão. E acham que aquele reflexo, aquela imagem como se fosse uma televisão, é o mundo real, né? E aí, se alguém for lá fora e chegar lá dentro e falar, olha, o mundo real está lá fora, aqui é o mundo da ilusão, o que vocês estão vendo é projeção, as pessoas não acreditam, acham que ele é louco. Então, quem foi lá fora, né? Antigamente foi Buda, Cristo. Muitos mestres foram até lá fora, chegaram falando e ninguém acreditou, né? Poucos acreditaram, né? Então, Isso como encontra na que é ciência hoje? também, né? Muitas pessoas que fizeram descobertas na ciência foram desacreditadas no primeiro momento. Até Freud, por exemplo, no Sim, começo. sim, né? E que realmente mudou muita coisa, né? Então, o Bert também, tanta gente, né, É, que veio trazer ciências, né, variadas, foram, assim, considerados loucos e hum, meteram pau, e eles foram bem corajosos, né? Bateram o pé e enfrentaram crítica, isso que é importante. Quem tem projeto tem que saber enfrentar crítica, tem que tem que saber se ter aquela crítica é boa ou não é, casca, né? né? Tem que criar casca para suportar. Então, vamos falar dessa casca que é importante daqui a pouquinho, mas deixa eu terminar o mito. Então, como é que a gente faz as pessoas saírem desse mundo da ilusão, né? Então, quebra lá, por exemplo, a tornozeleira, quebra coisa, olha que legal, minha mão está livre, olha, eu posso andar mais um pouquinho. Vai se libertando aos poucos. Então, um sobe com a maestria do outro. Um vai mostrando para o outro sua maestria e vai subindo junto. E todos sobem até chegar lá fora. Então, um mostrando a maestria, que foi isso exatamente que a gente fez no curso que eu estava falando, é um mostrando a Exatamente. maestria do outro para que todos cheguem lá em cima, né? E agora, voltando à crítica, que eu acho importante, né? Três coisas existem para a gente ter sucesso, né? Críticos, pessoas que não gostam do nosso trabalho. Ah, eu não gostei. E daí que não gostou? Tem tanta gente que faz constelação com o outro, vai com outra psicóloga, médico, você não é obrigado a gostar, né? Então, você é uma pessoa livre, você pode ir aonde você quiser. O meu trabalho é esse, né? E inveja. Então, são três coisas, né? Pessoas que invejam o nosso trabalho, pessoas que criticam e pessoas que não gostam do nosso trabalho. Muitas vezes não satisfazemos aquele cliente e está tudo certo. Todos vão ser assim, mas a gente quer criar um modelo, nosso sabotador interno cria um modelo de perfeição e a gente tem que se encaixar nessa perfeição de qualquer forma. Muitas vezes a gente não se encaixa. E por não se encaixar, o que a gente faz? Se retraumatiza, fica se chicoteando, acha que tem que agradar todo mundo, né? E Daí aí a tem gente que não entrar sai nas do lugar. caixinhas, né? Entrar nas caixinhas do julgamento Exatamente, dos outros. exatamente. Né? Então a gente não precisa mais disso, gente. Vamos se livrar desses sabotadores, dessas, como é que fala? Armaduras que a gente criou. E vamos ser mais livres, mais felizes. Por que não amar mais? Por que não reconhecer os mestres internos e os externos? Reconhecer
que a gente dentro, às vezes, de um lugar, por exemplo, né? Tem um monte de bolinha, a gente é bolinha também. Ou se não é quadradinho, a gente está no lugar de quadradinho sendo bolinha, né? Porque a gente tem que reconhecer se a gente está no lugar certo, né? Com os amigos certos, se eles estão realmente fazendo a gente puxar para frente a gente, ou estão puxando a gente para trás. Então, é olhar para essas relações, o que está realmente trazendo de benefício para você, aquilo que você está vivendo, né? Nossa, foi profundo, a gente já está quase terminando nossa horário. Pois é, eu tô aqui olhando, mas eu queria falar mais, eu estenderia mais, viu? Porque os sabotadores é um tema à parte, viu? É muito Sim, legal vamos fazer outra. a forma como foi trabalhado isso. E agora você está com um projeto, né? Que projeto é esse? Sim. Então, a gente fez esse projeto, né, de inteligência emocional com consciência sistêmica para os consteladores, né, o pessoal trabalhar, né, assim, essa questão interna para poder estar trabalhando com o cliente, né. E agora a gente vai fazer isso para liberado para terapeutas, advogados, psicólogos, todos que conhecem um pouco o campo sistêmico, mas estão com uma jornada de olhar para esses projetos de uma maneira diferente, né? O que impede você de ir para os seus projetos além do seu racional, né? Porque se eu pergunto para você, Lucas, o que está te impedindo, você vai falar várias coisas. A partir do momento que eu faço um movimento com você, de você olhar para a tua tarefa, ver o que impede, a causa, né, fazendo 3 âncoras, como né, um movimento sistêmico, que de vez em quando eu ofereço aqui, também de graça. Eu acho que a gente vai fazer outro aí, né? Vocês ficam de olho aí que eu vou colocar no Instagram. Aí você percebe qual que é a verdadeira causa sistêmica que está por trás de você não fazer aquele projeto, né? E aí, em cima dessa causa sistêmica, é que eu faço esse trabalho com relação aos projetos, né? E a gente vai fazer agora, começar agora dia 29/8, no domingo, o dia todo, né? São 2 módulos, são 2 domingos, e algumas constelações também da criança interior. Difere de outras constelações, tá? O Lucas também está me ajudando nesse projeto, eu sou a cabeça, eu que gerei com muito, muito amor isso, mas eu tenho toda uma equipe que trabalha atrás. A Fabrícia, que entrou agora aqui, Colaboradores, né? tem todo um trabalho aí por trás de uma equipe bem forte, que a gente faz esse trabalho com muito amor e com muito carinho, para olhar para as questões internas de cada um, né? E para verificar onde está escorregando, fazendo os movimentos sistêmicos, movimentos essenciais, e realmente encarar essa tarefa de ir para frente, né? Assim, tipo, agora eu dou conta, né? Tipo, a gente passa pela criança ferida, passa pelos sabotadores internos, olha, né? Cada movimento feito com a criança, cada movimento feito com o sabotador, reconhecendo isso, para depois ir para os projetos. E tudo isso reconhecendo a maestria de cada um. Exatamente nesse método que a gente falou o tempo inteiro aqui, sabe? Mostrando que a gente não tem problema ser vulnerável, mostrando a capacidade de cada um dentro daquele movimento, né? E trazendo o potencial. Eu acho que é isso que é o mais importante. A potência dentro de cada um, né? Fazendo você enxergar realmente quem você é, né? Porque às vezes você tem uma noção distorcida de quem é você também. E às vezes tem questões também com marketing, vergonha, tem outras questões, cada um tem uma questão, né? Mas aí vai olhar realmente para esses sabotadores. Então eu convido vocês a entrar no meu Linktree, né? E olhar, pode entrar no grupo, né? Ou pelo Linktree tem, né? Dos projetos, aí Tá no vocês seu podem perfil, entrar né? lá. Do Instagram, né? Tá no perfil do Instagram, vocês podem entrar lá que a gente vai conversar sobre. Me procurem no direct também para conversar, eu dou informações maiores, né? E qualquer coisa também pode procurar o Lucas, que o Lucas sabe responder alguma coisa, ou também passar para mim, é tranquilo a Direciona. gente conversar sobre isso, né? E aí vocês estão super convidados para fazer, né, esse movimento com a gente, essa coisa de ir realmente para os seus projetos, né? Os meus alunos têm vários depoimentos também lá da mentoria, no meu Instagram, para vocês conhecerem um pouco do meu trabalho. Tem lives que eu fiz com a Sheila, que é a professora desse projeto, convidada. E é com muito carinho que a gente entrega, né? Essa entrega é com muito carinho, né?
com outros professores também, o Wilson Barros também, que faz biodança, com a Renata, nossa, eu conheço tanta Renata que eu já tô, É, mas é a professora Renata, que dá também a parte de projeto, conhece muito sobre entrega, sobre valor pessoal, né? Então, assim, é custódia. riquíssimo o trabalho. Isso. Eu já ia falar o nome de outra Renata, viu? É, olha, para Então, é riquíssimo indicação. esse trabalho de fazer realmente você agarrar o seu projeto, ir para a vida, perceber as sabotagens que você está fazendo, as procrastinações. Você, para quem quer esse trabalho dos projetos, né? Para todo aquele que está com os projetos dentro da gaveta e fez alguma profissão, não conseguiu ir para essa profissão, está assim enroscado com alguma coisa, patinando e não vai para frente, é para isso. Se você se sente nesse local, por favor, procure a gente para mais informação, a gente pode marcar uma conversa pessoal, né? E com certeza é com muito carinho, né? O nome do projeto chama Fluindo para os seus projetos e sonhos, então não é só projeto, a gente fala de sonhos pessoais também, né? Porque tem gente que tem sonhos pessoais muito grandes, não é só trabalho, né? Tem gente que é aposentado e ainda deseja muita coisa. Então é isso, acho que é só, né? Eu agradeço muito todo mundo ter vindo. Dá as suas palavras finais. Eu queria só falar que há muita oferta, né? Mas se você for ver os alunos que fizeram com a Andrea, a Sheila, é, eu posso falar com toda certeza que a metodologia da Andrea é eficaz e realmente cria mobilizações bastante profundas. A gente lá nos colegas, né, tem pessoas que não estavam conseguindo constelar e agora estão com clientes, estão aumentando sua agenda. Então existe essa mobilização, que é um caminho que ajuda a essa jornada interior também, né? Então, super, super recomendo, André. E se alguém quiser, porque agora eu sou um constelador melhor, entrar em contato comigo, também estarei. Meu Instagram está aqui marcado no vídeo também. A gente não constela família, gente. Aí eu mando a minha família tudo pro Lucas constelar. É. Então, eu super recomendo o Lucas aí como constelador. Ele fica até vermelho. Não é à toa que está como parceiro do meu trabalho, que vai constelar os meus alunos, porque eu confio muito no trabalho dele, ele é muito bom naquilo que faz, muito estudioso, né? Está fazendo psicanálise agora também, né? Tá? Então está sempre estudando, não para. Tá. Vale muito a pena, gente, né? Assim, eu super recomendo o Lucas aí. Aí a Nucita falando que faz a sair da caixinha, né? Tá até sem trabalhar, né? Quando começou a mentoria, começou a arrumar o trabalho e tudo, né? Então Você é tem isso. muitos relatos positivos, gente. Aqui, se você pode ver no nosso grupo, é um relatos muito positivos mesmo. Então, não estou aqui porque eu estou participando do projeto, não estou aqui porque eu acredito na Andréia, né, e toda a turma. Eu aprendi muito. A gente vai fazer uma reunião amanhã, né? Para bater papo, conversar, Tá ver o que certo, mudou na vida depois que terminou, que faz um mês, né? tá certo. E é isso, gente, né? É mais do que aluno, é quase que vira uma família, né? A gente é uma família, isso é fraternidade, isso é solidariedade, né? Que eu acho que é muito para a gente agora, que a gente está precisando nesse momento de Covid, né? E se dar as mãos e vamos junto, né? Um apoiando o outro. Sim, Ninguém é melhor que ninguém. E é isso. perfeito. É isso, deu nosso horário, você tem compromisso às 20, né? Ah, foi Sim. cravado, hein? Foi cravado. Rendeu, Muito hein? bom, muito bom. Muito bom conversar com você. Aí, se a gente tiver outra oportunidade, a gente fala mais sobre os sabotadores da próxima vez. É maravilhoso esse técnico. Gratidão, de André, muito coração. obrigado e a todos que participaram e tiveram aqui com a gente até agora. Muito obrigado pela audiência. Gratidão a todos. Uma ótima noite, bom descanso. Aproveitem bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.